Dedé, me conta, então você começou a trabalhar numa sapataria e foi lá que você conheceu a Suzy, sua esposa. É sim, Carla. A gente trabalhava junto, na verdade era uma loja, né, de calçados e a gente nos conhecemos lá, trabalhando juntos. Lá em Tuiutaba, que depois disso eu até, contando um pouco da minha história profissional, minha primeira profissão foi sapateiro. Mexendo com essa loja, eu tinha uma parte de fábrica de calçados também. Em determinado momento eu fui trabalhar de sapateiro, eu tinha uma fabriqueta de calçados femininos. E nos casamos. E aí vocês descobriram que não eram só amigos? Descobrimos, a gente começamos a namorar um longo tempo depois de sermos amigos. Eu até pensava que ia namorar com a amiga dela. Ela fica brava com isso. E aí a gente nos descobrimos que a gente, né, queríamos ficar juntos. E namoramos, noivamos. Aí teve um período difícil na minha vida. Eu fiquei noivo numa sexta-feira. No sábado seguinte, eu bati de moto. Estava com ela, era um feriado. Um dia de finados até, eu bati de moto. Vim parar aqui em Uberlândia, na medicina, com 15% de chance de sobrevivência. Aí, depois desses 45 dias que eu fiquei aqui, depois de ter ficado 17 dias em UTI, que voltei para Ituiutaba, eu tive que reaprender da minha vida, que eu tinha perdido, sofri amnésia, né? Esqueci até que eu tinha ficado noivo. Nossa história dá um livro. Aí, né, me lembraram. E a gente foi, um ano depois nos casamos. Aí, início de vida, né, trabalhando, ela saiu do serviço dela. E a gente... Aí nasceu a Gilcelaine. Lá em Tuiutaba. Aí a gente vendo que a vida estava ficando muito difícil lá, trabalho lá muito difícil, resolvemos vir embora para Uberlândia. Trouxemos a Gil com 5 meses de idade. E vocês têm alguma expectativa aqui em Uberlândia? Cara, eu vim de lá pensando em trabalhar em sapataria, que é o que até então, eu já tinha tido uma certa experiência com obra, com carpintaria, mas eu pensava que viria para Uberlândia trabalhar em sapataria, porque tinha um mercado interessante, umas empresas aqui que eu até cheguei a ir lá, escrevi currículo, fui aceito para a empresa. E o dia que era para começar, eu não comecei na sapataria e fui para a construção civil, até por, né, dinheiro. E você foi trabalhar na construção Aí eu civil? Voltei para a construção. Eu fui em várias obras por aí. Acho que eu voltei a trabalhar, fui trabalhar na Comil. Entrei como carpinteiro, trabalhei acho que 2 meses, passei a encarregado de carpinteiro. Aí teve na época essa empresa, era empreiteira, subempreiteira da Simão, construtora na época bastante forte aqui em Uberlândia, né, em CCO, e apareceram uns cursos do Sebrae para capacitação profissional. Aí eu, mais que rápido, né, eu fiz esses cursos. Aí conheci aqui, já saindo do bairro que eu morava aqui em Uberlândia, a gente morou lá no Patrimônio, apareceu a oportunidade da gente adquirir um lote aqui no bairro Seringueiras. E eu junto lá ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, lá de construção, na época lá até com, não me lembro quem era o político, mas sei que o cara me ajudou bastante. E eu consegui esse lote aqui. E aí aqui eu vim para cá, mais um monte de famílias que precisavam de casa para morar e mais um outro monte de gente que vinha dos acampamentos do Amir e Joana d'Arc. Aí aqui eu fui conhecendo, né, todo mundo, lutando para construir essa casa, e aqui
Um belo dia, a Suzy, né, disse que alguém teria chamado ela para ajudar na igreja, e a partir daí começou essa amizade com a Ação Moradia. Acho que conheci primeiro a Dona Eliana. E quando vocês vieram aqui de Seringueira, vocês vieram morar em casa, em acampamento? Como que era? Carla, a gente foi uma casa pequena. Como na época, como eu já falei essa história antes, eu sou bem mais velho do que meus irmãos. E meu pai também conseguiu um lote aqui. Meus irmãos eram pequenos, tinha parece que 16, 15 anos. E eu tinha minha filha, Juscelane, já tinha 1 ano. Perdão, já tinha passado um pouquinho mais, já estava grandinha já, parece que tinha 3 anos. A Suzy estava grávida do Henrique. Aí o que eu fiz? Eu tinha umas telhas que eu, desde o tempo já vinha guardando algum material em casa, para um dia que aparecesse a oportunidade de fazer uma casinha para mim. Aí, na hora a gente juntou meu pai, vamos fazer uma e depois a gente faz a outra. O que nós fizemos? Juntamos o esforço que eu tinha com o esforço que meu pai tinha, com meus irmãos até, jovenzinhos, e fizemos uma casa maior na casa do meu pai. Uma casinha maior, cobrimos e moramos juntos, acho que uns 2 ou 3 meses. E eu lembro disso, a Suzy grávida do Rick, carregando tijolo, pra gente fazer essa casa. Aí daí um tempo depois, fazendo essa casa, e era só final de semana. A casa minha foi feita só final de semana, graças a Deus. Aí a gente, final de semana, vinha fazendo a minha, e quando estava na altura de 2,70 m, deu um vento e derrubou. A gente ficou para cima, foi em pé de novo. Aí nesse momento, um dia, o padre Baltazar, a Suzy já estava envolvida com o pessoal da comunidade, vieram celebrar uma missa aqui, no fundo dessa então minha casa, que era 3 cômodos só. Acho que nesse dia foi que eu conversei um pouco mais com a Eliana, aqui. Aí depois teve uma outra festa ali, no armazém de cima, que a gente chamava do Bar do Seu Augusto. Eu acho que era um dia das crianças, que tinha um evento então proposto pela então Pastoral da Moradia, que a Eliana era coordenadora. E acho que vieram conversar comigo, Essa história que a Eliana falou, eu gosto que ela fale, eu não gosto de falar. Aí, a partir daí começou. A Ação Moradia começou a fazer parte da minha vida. E você começou a trabalhar com a comunidade? Aí a Eliana me fez essa pergunta e eu vi que se eu conhecia a minha comunidade, se eu conhecia o bairro. Porque eu já estava até me envolvendo com o senhor Augusto na comunidade, na associação de moradores do bairro. Quando a Eliana me perguntou, eu falei, não conheço. E durante a semana, eu conheci alguns casos. E a partir daí eu comecei a ajudar as famílias do bairro. Tanto com ajudando a Ação Moradia a ajudar, quanto pessoas que vinham na minha casa. Eu lembro uma história, Carla, Oswaldo e Eliana, que até hoje eu não me esqueço. Eu estava aqui na porta da minha casa eu tinha posto umas cerquinhas, até para os meninos não saírem, de arame. Aí parou na porta da minha casa um moço com uma caminhoneta F4000 com umas telhas, uma cama, umas coisinhas, e falou assim, é aqui que mora o Dedé? Eu falei, é. Ele falou assim, olha moço, disse a senhora, me avisaram que eu fui despejado da minha casa na Santa Mônica, não sei, dá vontade de chorar quando eu falo isso, e me falaram que se eu visse aqui, você me ajudava a fazer a minha casa. Isso era umas 3 horas da tarde no domingo. Eu fui, nós montamos uma casinha para ela. Eu chamei o Odilon, que é um antigo morador, hoje não mora mais no bairro. Nós fomos lá e montamos um barraquinho para ela. Aí acho que eu vi, que eu tinha que tentar ajudar as pessoas com o que eu podia. Sempre fui, muito chato. Um dia alguém veio aqui me chamar para trocar uma porta. Que aquela primeira que a gente tinha colocado já estava velha. A situação melhorou, ele veio para mim trocar a porta. Porque sabia que eu era um excelente colocador de porta. Eu falei, eu vou e coloco para você, mas amanhã. E aí, o meu preço é tal. Mas eu falei, não. Aquela, quando você precisava, eu coloquei de graça. Essa agora você quer um luxo.
aí você tem que me pagar. Que essa função eu exerço para cuidar da minha família, né? Aí assim foi. Aí eu ajudei um tempo aqui, um certo dia. Eram muitas famílias aqui? Era, né? Era primeiro eram 970 famílias aqui no Seringueiras 1. Que foi a parte mais difícil do bairro, quando veio todo aquele pessoal, e era barraco aqui, barraco ali, que é a dificuldade danada. Aí depois que começou o Seringueira 2 já estava um pouco, já tinha mais ajuda do próprio poder do município, né? Já tinha mais ajuda. Tem uma história que um dia, aqui com o então vereador Batista Pereira e o Ferola prefeito ali, nessa Avenida Serra da Mantiqueira, que ainda era um poeirão só, eles falaram que tinha entregado, fazendo propaganda política, que tinha entregado esses lotes urbanizados. Mas não está mesmo, eu falei. Gritei no meio do povo, mas não estava mesmo. Falei, Michael, vamos lá na minha casa que lá tem fossa. Porque não tem rede de esgoto. E realmente eu tinha uma fossa ali. Aí o povo, né, Aí pronto. Então, essa é a minha vida. E foi assim minha história aqui no Seringueiras. Até um dia, então a Ação Moradia a gente já tinha construído o Centro Comunitário do Estevão, que eu, antes, como que era lá? Foi antes. Bom. Como que vocês construíram? Nossa, Carla, essa ligação tá certo, de Ação Moradia e meu conhecimento, até um dia me ser apresentado um projeto de construção no Centro Comunitário Dom Estevão, que era muito chique, um projeto muito bonito, né? E aí, por não ter esse projeto, não foi nem até aceito pela diocese. E precisava de uma ajuda para mudar aquele projeto, para pôr aquilo em prática. E eu, naquela hora, eu achava que seria essencial para o bairro. Até em reunião anterior, tinham perguntado o que era melhor, construir uma igreja. Agora não te entendi, Oswaldo. Construir uma igreja. Não, que a Suzy estava lá atrás, estou pedindo tá. sair. Quando saiu desse projeto, foi perguntado assim, o que era? Que era um projeto de igreja com um centro comunitário. Lembra até hoje, lá como Travessa Cristo Rei, que eu vi esse projeto. E era a primeira igreja em Uberlândia, e até hoje eu não vi nem em outro lugar, a primeira igreja que tinha junto um centro comunitário. Isso foi muito projeto e veio isso provocou uma primeira reunião de moradores aqui no bairro. E nessa reunião no bairro, quando foi perguntado o que fazer primeiro, já que os recursos eram poucos, a igreja ou o centro comunitário? Uma igreja que serviria de centro comunitário, por enquanto, até construir essas dependências, né, os cômodos, as salas, ou faria-se o centro comunitário para que se servisse como centro comunitário e poderia se celebrar, fazer celebrações lá dentro. Eu não sei se até que ponto isso foi favorável, mas o meu voto foi que fizesse primeiro o centro comunitário. E a comunidade poderia emprestar o espaço para as celebrações religiosas. E eu via que o espaço religioso para servir como centro comunitário ia gerar polêmica. E foi definido e a gente começou. Aí eu já não fui voluntário nesse centro comunitário, entre aspas, durante os dias que eu fui pago para estar executando esse serviço. Final de semana era voluntário, sim, mas durante a minha etapa de construção do centro comunitário eu fui remunerado para isso. E aí, acho que se eu não estiver pulando alguma parte, a gente parou um tempo. Aí então a Ação Moradia, que nem era Ação Moradia ainda, era Pastoral da Moradia, devolveu as dependências para o bairro de origem, para a paróquia de origem, então que nem era igreja ainda, era só o centro de formação. E a Pastoral da Moradia partiu para outro lugar na cidade e eu fiquei aqui. A gente sempre em contato. Até um dia, o Oswaldo me ligou
me perguntando o que eu estaria fazendo, que teria descoberto um projeto, tinha passado na televisão, por coincidência também tinha visto, daquela maquininha de fazer o tijolo ecológico. E eu falei, né, eu já gosto de ajudar de graça, se for para ajudar pago, vamos lá. E aconteceu isso. Aí eu fiquei mais, aí a partir desse momento a minha vida ficou mais ligada ainda com a Ação Moradia. Naquela época aqui no bairro só fez o centro comunitário? Não, Oswaldo, lógico que não. Até a gente fazer o centro comunitário, a gente fez várias casas para várias famílias, né? Ali foi uma luta, eu acho que até pode ser maior, mas igual a que é empreendida hoje, fazer com aquelas famílias, aquelas casas, eu acho que eu tive a honra de ficar assim no meio, né? Das diferenças sociais. Eu ficava do lado da população, que é a população que eu morava, meus vizinhos, e por outro lado, recebendo aqui aquelas pessoas que deram mais sorte um pouco na vida e queriam ajudar. Né? Aqui em casa terminou sendo um centro de atenção do bairro. Tanto quando precisava o pessoal que era Ação Moradia, Dedé, que eu compro para casa de fulano, né? Isso é verdade. Aí em seguida Rosário foi para lá. Acho que eu era quase que uma ligação da comunidade com a pastoral, que depois se tornou essa ligação da comunidade também religiosa da paróquia da Catedral. Talvez o meu telefone, sem sombra de dúvida, Carla, foi o primeiro telefone a ser instalado no bairro. Até por isso o povo não deixa de ligar aqui e cobrar até hoje. Eu sabia, às vezes esse cara tem cara, eu pago cara, mas você sabe o que eu sinto? Se eu der conta de pagar, Eliana, 10 mil reais de telefone por mês, que liguem, sabe? Até hoje eles ligam. Fazer o quê? Eu acho que cada um tem seu karma, né? Seu destino. E como que era, Dedé, esse trabalho aqui em parceria com a Pastoral da Moradia e essa comunidade que era tão carente na época? Você que estava sempre junto? Isso era um aprendizado, né, cara? A gente vê que eu pedi os materiais durante a semana e esse material vinha e a gente às vezes colocava no final de semana, o pessoal colocava e está tentando, aí vem onde começou aquela ideia de profissionalizar as pessoas. Até a minha primeira palavra quando eu conheci a Eliana, acho que o pessoal precisa de trabalho, o pessoal precisa aprender a trabalhar, que é para conseguir as suas coisas. E a gente via que a gente trazia os materiais para as pessoas e daí uns dias esses materiais eram vendidos para as pessoas comerem. Claro. O que é melhor? Cagar no mato e comer? Ou cagar no vaso e não ter o que comer? Não tem nem o que cagar, para que eu quero o vaso? Vai vender. Claro. E, infelizmente eu aprendi outra coisa. Muita gente não teve a honra de nascer numa casa de parede, Carla. Isso eu aprendi aqui. Muita gente. Tem uma dona Sebastiana ali, que Deus a tenha, que já morreu, né? A casa dela, depois que a casa estava ficando pronta, ela falou assim, olha, Dedé, eu nunca tive uma casa de parede. E a gente conseguiu ajudar esse povo. Se eles vendiam as telhas, se os filhos vendiam as torneiras, acho que era de menos, né? Mas a gente conseguiu dar pelo menos um dia, tá morando numa casa. Acho que a primeira casa que eu ajudei foi do Sr. Francisco, que não entrou na casa. Não entrou na casa. Você lembra, Helena? Aquele senhor. Multidão. Foi acho que aí foi a primeira também que eu trabalhei junto com Oswaldo. E a partir daí, graças a Deus, né, Oswaldo? A gente fez muita coisa. Oi? Por que que Não, é que a primeira eu conheci a Eliana trabalhando, o Oswaldo foi um processo depois. Oi? Acho que foi um processo depois, o Oswaldo. Eu conheci primeiro a Eliana. E o Sr. Francisco, ele não entrou na casa? O Sr. Francisco não entrou na casa porque ele faleceu, Oswaldo. Por isso que eu digo, e foi feita no mutirão, né? Eu ajudando mais o grupo de jovens daqui, incentivado pelo grupo de jovens lá. Eu acho que não lembro, se bem que seus filhos também vieram. E eu me lembro que nos sábados, eu ali já começando a participar
então motivado pelo padre Baltazar nas missas, né? Eu já avisava no final das missas, olha, amanhã vai ter mutirão na casa do São Francisco. E esse pessoal ia e estava terminando a casa, faleceu. E olha o que serviu essas amizades que a gente foi adquirindo, né? Com esses filhos de Deus, que não tinha como ser nem enterrado. Tão de grande necessidade. Eu me lembro até hoje que, não sei se eu liguei para o Oswaldo, isso eu não me lembro, se foi para o diácono Geraldo Magela, eu sei que alguém me deu o telefone do Ângelo Cunha. E eu liguei para o Ângelo Cunha, dono da funerária, para fazer o sepultamento dele. E como é que eu ia? Estava começando a comunidade, era um líder, mas também que não sabia nada, quer dizer, eu não sei nem se eu era líder ou o que eu era, né? E estava ali começando, mas eu não sabia, eu queria ajudar, né? E eu liguei para esse moço e, graças a Deus, foi muito bem atendido. Ele na hora mandou o pessoal e fez se tem velório bonito, né? Não sei se tem, mas foi feito com todas as honras. E sua família era envolvida também nesse trabalho comunitário, Dedé? É assim, né? A Suzy começou primeiro que eu, como eu disse. E os meninos, né? Foi um processo seguinte. Os filhos é mais difícil um pouquinho, mais arredios, mas eles ajudaram muito e eu acho que a educação deles, né, deve muito a isso. A esse convívio com essas famílias, até estar vendo o que serviu e o que não serve nessa vida, me ajudou na formação dos meus filhos. Foi por aí. Como é que vocês conseguiam material para fazer os mutirões nessa época? Os mutirões eram, né, tinha o pessoal da paróquia da Catedral, que teve aquela... Bom, começando a história já então da ação moradia. O que eu sei, isso foi até 2 anos antes, né, em 1993, que começou com aquele que tinha a campanha da fraternidade. Onde moras, quem és? Que uma catequista da paróquia da Catedral, naquele no final da campanha da fraternidade tem o que eu me perdi a palavra, o gesto concreto, e essa catequista convidou os alunos a conhecerem uma comunidade pobre e levou esses meninos a conhecer a comunidade do Almir, que grande parte dessa comunidade veio para os Seringueiras, e que a partir dali incentivou esses catequizandos a estarem ajudando essas famílias, ficaram motivados. E a partir daí, cada um começou a se doar. Foi onde surgiu, não sei se já nesse ano, se foi no processo seguinte, as festas juninas. Eu não sei se comecei na primeira ou se foi na segunda. E a partir foi assim. Eu me lembro que depois uma moradora do nosso bairro aqui, né? Ela foi trabalhar com a ação moradia perto de um casal, né, que eu acho que foi quem ficou sempre à frente ali da ação moradia, incentivando essas famílias, essas pessoas, se doou de grande parte até do seu desprendimento de patrimônio e de tempo para essa pastoral da moradia e colocou essa então moradora do bairro a trabalhar junto com eles para durante o dia, o tempinho que eles tinham, está colocando essas pessoas para trabalhar em prol da comunidade. Não sei de onde que vinha recurso para pagar essa moça, sei que ela era funcionária e que trabalhava em prol dessa comunidade. E a partir daí começou, Dedé, o que precisa para a casa do senhor Francisco, ou para a casa da dona Sebastiana? E eu, no meu tempinho de folga, ia passando essas coordenadas e final de semana a gente se juntava, eu, mais um grande pessoal dessa pastoral, de voluntários. E foi assim que foi surgindo essas casas, fizemos acho que 14 casas aqui. 14. E como que foi, Dedé, quando a Pastoral da Moradia saiu daqui do bairro? A Pastoral da Moradia saiu daqui do bairro depois de pronto o centro de formação. Estava
quase que terminando o processo de construção já da igreja, eles viram que o bairro já tinha evoluído bastante e que tinha outro bairro necessitando tanto ou mais e sem nenhuma ajuda humanitária. Eles foram para lá e deixou a comunidade responsável por esse centro de formação. E lá no outro bairro você foi junto? A princípio não. Eu conhecia o projeto, até aí já ficava distante, né, para mim estar conciliando essa ajuda de voluntário. A minha vida particular, o meu trabalho, eu acho que ajudei uma ou duas vezes ainda nas barraquinhas, mesmo depois que o pessoal da Ação Moradia já não estava mais no bairro Seringueiras. Me lembro de ser convidado a ajudar na festa junina. E um belo dia foi o convite do Oswaldo